Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? Eu sou o Rodrigo Ota e no bate-papo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cursinhos online, né? Sobre como é fazer um cursinho online, suas vantagens e desvantagens, porque a gente teve aquele episódio anterior com a Alice e aí acabaram surgindo essas dúvidas, esses questionamentos. E como convidado especial de hoje, estamos aqui com o professor Felipe Filati. Opa, tudo bom, Ota? Primeiramente, um prazer estar aqui na nova casa aqui do podcast do H Plus, na nova versão, com assuntos também, assim, que me interessa, acho que interessa, obviamente, para quem está assistindo, mas é um assunto que eu acho que tem a ver com educação, tem a ver com estratégias que a gente pode adotar, né, na educação, porque assim, né, sempre se reclamou que a escola nunca mudava, né? Então, se você pegar a escola, sei lá, de como foi pensado, a faculdade, 1500 até 1800, 1900, sempre aquela mesma coisa, né? Professor X lousa. E nos últimos anos a gente está tendo a abertura de novas estratégias, pensando, né, em novos formatos de educação. Então é um assunto bem interessante que a gente pode tratar aqui. É uma pauta interessante não só para nossos alunos, né, os alunos que estão ali estudando pré-vestibular, para nós também como educadores também é uma pauta bem interessante. Não, exatamente, né? Você comentou, né? Ah, putz, a educação ela não vai mudar, não muda há muito tempo. Mas assim, recentemente a gente vê, né, que houve uma grande movimentação, né? Na real, uma grande mudança e também era uma mudança inevitável, né? Isso, é assim, vamos lá. Se a gente considerar os cursos, pega os cursinhos online, como a gente conhece, né? Eles começaram a surgir basicamente por volta de 2010, tem ali os primeiros, tal, muitos daqueles abre e fecha, etc. Alguns vingaram, tal, mas o grande boom, grande talvez ali, obviamente, Momento de virada, isso, né? né? E também de por necessidade foi em relação ali à pandemia, né? Então, se você pegar ali 2021, etc ali, foi justamente ali a época que as pessoas elas foram obrigadas, já tinha um movimento, esse movimento ele já estava com mais de 10 anos ali já, né? Por uma questão de facilidades, etc, questões econômicas, etc. Mas, obviamente, 2021 ali, pandemia, 2020, 2021, isso ali forçou muita gente a ir para o EAD, descobrir o EAD, né? E não só em cursos, como já tinha, né? Curso por educação nível superior, etc., mas no próprio pré-vestibular. Óbvio que assim, naquele momento ali foi aos trancos e barrancos, né? Então, assim, nem todo mundo tinha uma estrutura boa para poder entregar conteúdo de qualidade ali para os alunos, etc. Mas as pessoas elas começaram a descobrir e ver, olha, eu até consigo, eu tenho, ou olha, aquele recurso, ou fazer de tal jeito é interessante. Então as pessoas elas começaram a descobrir o cursinho online também aqui dentro do nosso segmento ali, a partir ali da pandemia, basicamente. É, você falou que começou lá em 2010. Eu acho que muita coisa começou também com aqueles cursos mais rápidos, né? Alguma coisa mais profissionalizante e tudo mais. O Ou. cursinho, como que é? O Telecurso 2000? Nossa, se for aí, Foi começou. curso Nossa! profissionalizante. Os alunos nem vão saber o que é o Telecurso 2000. Eu assisti, A eu gente tá assisti, denunciando a nossa cidade eu aqui. assisti. Mas. é, Começou com, talvez com essa, pelo menos ao meu ver, começou com essa parte um pouco mais profissionalizante, de alguns cursos rápidos, de algumas ferramentas. Só que aí a coisa foi evoluindo, foi sendo observado aí, né? Talvez um pedacinho, um mercado em emergência aí, sendo Uhum. criado, né? Mas com certeza, com a pandemia houve uma necessidade gigantesca, houve essas dificuldades aí de adaptabilidade dos alunos, né? Das pessoas que precisavam desse recurso, mas hoje em dia, meu, assim, com certeza é uma coisa que consegue bater de frente, sei lá, com um presencial, por exemplo. E aí tem, óbvio, que tem os prós e contras, né? Mas assim, desse modo geral, assim, essa primeira comparação entre presencial e online, qual a primeira coisa que vem aí na sua mente? É que assim, quando eu penso, quando eu olho para o curso online, a questão para mim obviamente tem que ter responsabilidade, mas é aquela questão da liberdade, né? Então, por exemplo, assim, o curso online ele dá mais liberdade para o aluno, ele
dá mais autonomia para o aluno, mas também tem que ver se o aluno ele consegue lidar porque não é só liberdade irrestrita, né? A liberdade ela vem com regras que você tem que seguir. Não, exato. Exato. A flexibilidade é o mesmo, da mesma forma que é um ponto bom, pode ser um ponto ruim Exato, também, né? exato. Então tem que ter essa responsabilidade para ter esta autonomia, mas com responsabilidade. Então, por exemplo, assim, para mim a principal diferença, quando eu olho assim, é a questão dessa liberdade, dessa autonomia. Tem outras coisas que a gente pode listar para o curso online, né? O curso online, a questão de flexibilidade dos horários, que eu acho que assim, quando a gente pensa principalmente em ensino superior, né? O grande diferencial desses cursos profissionalizantes, de ensino superior, era a questão de flexibilizar o horário, né? Então, a pessoa basicamente, para que eu vou para a faculdade à noite se eu posso, né, fazer um curso online a hora que eu quiser? E isso começou depois agora a trazer talvez para a realidade dos cursos, né? Hoje em dia eu acho que são, por exemplo, tem menos cursinhos pré-vestibulares presenciais que oferecem, por exemplo, modalidade noturna, né? Então, Ah, por exemplo, diminuiu muito a quantidade. Por quê? Porque eu acho que esse bloco ele foi absorvido. Porque quem acabava indo estudar num pré-vestibular noturno era quem, sei lá, estava fazendo outra coisa, trabalhando às vezes, ou tinha uma outra, estava estudando ainda, e, pô, ela vai ter que se deslocar, ela vai ter que ir ao outro local presencialmente. Pô, é mais fácil fazer um cursinho online. Então, acho que foi uma fatia ali do pré-vestibular que foi a mais rápida ali de ser absorvida pelo curso online, né? nossa, é verdade. É um ponto bem interessante mesmo, né? Porque para quem trabalha, essa flexibilidade, nossa, é sensacional. E também sem contar a questão pegando essa questão da locomoção, é, a gente está aqui agora em São Paulo, beleza? É, eu trabalhei, estudei, vivi aqui em São Paulo, me mudei para o interior. Por quê? Porque tudo aqui no interior é 10 minutos de distância. Aqui em São Paulo, 1h30. É o normal pra gente, né? Então, assim, eu acho que essa questão da locomoção, ela acabou fazendo também um diferencial que a pessoa falou assim, pô, eu perco, pegar uma média? Eu perco 1 hora de deslocamento para ir, 1 hora de deslocamento para voltar. São 2 horinhas. 2 horas faz diferença, É né? 2 horas que eu vou estudar mais, ou eu vou dormir mais, ou eu vou na academia. Então, assim, é uma outra realidade. Então, principalmente para quem estava indo à noite, acabou já migrando ali para o curso online, na grande maioria dos casos, né? Mas também tem, acho que um pouco do interior também, cidades muito afastadas, né? Eu acho que o pessoal ele acabou. Se você pega. Por exemplo, a gente está em São Paulo, né? Uma cidade. Não é a capital do país, mas é a cidade mais importante aqui, né? Com todo respeito, é claro, as outras cidades, ninguém vai me bater, tá? Ninguém tá defendendo nenhuma cidade. Mas se você pegar qualquer capital, né? Ainda mais São Paulo, beleza, você tem variedade, etc. Agora, quando você vai indo para o interior também, acho que vai tendo menos oportunidades. E aí é aquela coisa, o aluno, ele fazendo um cursinho online, né? Presencialmente, né, ele fica meio limitado, podemos assim Isso. dizer, né? É, aquele cursinho que sempre existiu, ou se não, só tem aquele lugar para estudar. E aí as plataformas online surgiram e elas estão abrindo um leque enorme de opções para as pessoas, né? Só que aí também, né, depende muito da pessoa, né? Vai depender muito do que ela quer, do que ela precisa também. Mas aí a pessoa também tem que ter isso bem estruturado na mente dela, né? Para ela conseguir fazer a melhor escolha que ela pode fazer. E aí, né, Sim. vem alguns outros problemas. Que eu acho que um dos maiores problemas que vem junto, né, falando da parte ruim, da flexibilidade, é a parte da organização, né? Porque aí, no fim das contas, a pessoa ela tem que ter muita disciplina para conseguir lidar com isso, né? Sim. É que assim, ó, vou pegar uma história aqui, você vai entender onde eu vou chegar. Eu tava na faculdade, aí tinha um professor na faculdade que ele chegou e falou a seguinte coisa, não, porque todo mundo tem que ter a sua biblioteca em casa. Porque, assim, na minha casa tem 3 bibliotecas. Tem a minha biblioteca, tem a biblioteca da minha esposa e também tem uma menorzinha ali para minha filha também, etc. Óbvio, né?
Fico pensando se ele tava contando e falando isso sério, ele tava brincando. Eu imagino que ele estava brincando ali. Porque, obviamente, não é muito da nossa realidade, né? Quando a gente fala de home office, acho que ou estudo também em casa, etc. Acho que um grande problema para a realidade brasileira é que, assim, ninguém pensou. Quando veio a pandemia, né? A gente foi empurrado para isso. Mas, assim, ninguém pensou em organizar, ou ninguém já tinha uma estrutura necessariamente organizada. Exemplo, home office ou estudar em casa, não é você estudar da sua casa, do seu quarto, na sua cama, de pijama, né? Nem é você do sofá, nem na mesa de jantar. O certo, né, é que aí, lógico, obviamente, quase ninguém vai ter uma estrutura assim na população brasileira. As casas não são muito pensadas para ter um escritóriozinho, uma biblioteca, como disse ali meu professor na faculdade, né? Esse mesmo professor, um dia eu fui conversar com ele, quando eu fui fazer minha iniciação científica, né? Ele perguntou assim para mim, não, nem vou perguntar do inglês, vou perguntar como tá o seu francês. Nossa. Mas enfim, acho que foi para me provocar. Mas enfim, acho que na realidade brasileira, as pessoas não têm, a gente não tem muito essa organização. Por isso que quando veio a pandemia também, as pessoas foram forçadas, também, de um certo modo, tem gente até que pegou um pouco de trauma num curso EAD, também teve um pouco disso, por conta disso, porque as pessoas não estavam ali preparadas. Ou, sei lá, não tinha uma internet boa, vai precisar de uma internet boa, às vezes não tinha uma máquina, seja um computador, seja um tablet, até uma questão geracional, né? Ah, por exemplo, a nossa geração, né? Não estamos tão distantes de idade, mas sei lá, quando você tinha, sei lá, os seus 12 anos, você queria ganhar o quê? Um computador. Um computador. Nossa Exatamente. geração, eu acho que em relação à tecnologia, a nossa geração foi marcada pela introdução do computador. Então, assim, pra gente era normal ter um computador. A geração atual é o quê? Eles já nasceram na geração de ganhar um celular, né? Olhe lá, um tablet mais ou menos, né? Todos que tinham um tablet. Então, o que acontece? Até uma questão de... Quando a gente fala dessa organização, muita gente, assim, às vezes não tinha nem costume de mexer em computador, não tinha tanta... não era familiar algumas coisas. A gente até no suporte, você também, eu também, às vezes eu tive que ajudar aluno a configurar navegador, né? Porque não é uma coisa que eles estavam acostumados ali com o celular. Óbvio, você vai estudar, é muito mais fácil. Se você for fazer um estudo EAD, você estudar num computador, numa tela grande, etc., do que ficar vendo pela tela do celular, etc., ou fazer qualquer tipo de atividade. Então, quando começa essa questão de organizar, a primeira coisa é organizar ali o ambiente, né? Então, qual é a máquina, o computador, o tablet, etc., que você vai utilizar, o espaço que você vai utilizar, né? O espaço, ele não é o espaço, não é o seu quarto necessariamente. E assim, a pessoa ela tem que ter uma disciplina, que a gente já tá falando também, e que tem que ter que é o seguinte, não é ela levantou e ela vai começar a estudar, não. Ela tem que ter uma rotina como se ela estivesse indo para um outro local. Sim, Ela vai acordar, ela vai tomar banho, ela vai, sei lá, escovar o dente, vai comer alguma coisa, etc. E ela vai para o quartinho ali, o escritório, caso não tenha uma biblioteca em casa, né? Vai para um escritório onde ela vai ter ali um espaço separado, silencioso, que óbvio também, que é um grande problema quando a gente conversa com um aluno, né? Que às vezes ele fala que ele está estudando em casa, mas daí tem um irmão pequeno, aí o pai e a mãe pedem para cuidar do irmão pequeno, se alguém chega em casa, ele tem que abrir a porta. Então, assim, tem que ter esse controle do ambiente ali também, sim, né? sim. Esse ponto que você levantou, né? Puxando mais para as experiências que eu tive, para os alunos que eu já atendi também, realmente, isso é uma coisa que pega bastante para os alunos, que é o ambiente. Que a maioria das pessoas, elas usavam os computadores como um meio de diversão, né? De entretenimento. Assistir um vídeo, jogar um jogo, quando fosse necessário, utilizava como ferramenta para fazer um trabalho escolar, algum tipo de pesquisa. Hoje em dia é um pouco menos, né? Por causa do celular. Mas aí agora o computador virou uma ferramenta de estudo. Mas aí o computador, ele estava onde? No quarto. Exato.
Mas também, ao mesmo tempo, é por isso que é importante essa rotina, né? Esse ritual. Então, assim, não é só acordar lá, tá com aquela cara lá toda podre e senta no computador e começa a assistir aula. Não, é importante ter esse ritual, ter essa rotina, né? Tomar um café da manhã, tomar um banho, escovar os dentes, para aí sim começar o seu dia. Para você meio que ir se preparando mentalmente Sim. para dar início aí aos estudos, entendeu? Prático, de uma maneira simplória, é pra, tipo assim, a pessoa vai estar levando mais a sério. Né? Porque, tipo assim, ela tem esse ritual, ela colocou ali a roupa dela, etc. Agora é de verdade. Né? Exato, Então, exato. e a percepção que a pessoa vai ter é É diferente, né? diferente, é totalmente diferente. Por quê? Porque, sei lá, parece que você se preparou para tudo aquilo, sabe? Porque não Você. é de mentirinha, né? Não sei. Mas realmente dá essa sensação de que você está levando mais a sério, entendeu? Posso fazer um paralelo? Claro. Olha só. Quando o aluno vai fazer simulado. É a mesma ideia. Tem aluno que chega para fazer simulado. Eu já fui aluno que ia fazer simulado e tava lá, tipo, como se fosse uma coisa qualquer, né? E, tipo, levantava, ia ao banheiro qualquer hora. Assim, vou lanchar, ia lanchar, parava, ficava 20 minutos e voltava. Como eu já vi aluno que levava lá sanduíche, pão de forma, embrulhado no papel alumínio, todinho, como se estivesse no dia da prova. Entendeu? Então, assim, aquele aluno ali, que era o Vinícius, por exemplo, eu lembro muito, assim, me marcou. Ele tá na USP Pinheiros, o Vinícius, tá? Não, acho que ele tá se formando já. Se não se formou, tá se formando. Ele passou, mas por quê? Ele tinha uma mentalidade de ele estar simulando de verdade. Para ele, ali, o simulado era como se fosse a prova de verdade. Dava aquele nervosismo, Isso. ansiedade, aquele friozinho na Mas barriga, assim, é né? a mesma coisa que você falou do ritual. A pessoa, né, ela vai estar levando de verdade ali, sabe? Não é mais brincadeirinha. Então, assim, é uma coisa importante para a pessoa se organizar, né? Até porque, estatisticamente, houve, não só depois da pandemia, houve uma migração maior para o online. As pessoas, assim, elas descobriram, elas viram que era possível, né? E, assim, despertou mais interesse. Apesar de que quase assim, um pouco mais da metade das pessoas, elas consideram que um modelo híbrido é mais interessante. Era um outro ponto que eu queria puxar, né? Que seria essa parte do híbrido. Que também acaba sendo muito interessante, né? Porque a pessoa ela pode acabar suprindo uma coisa que ele está sentindo falta, tanto no presencial ou na forma online, equilibrando as coisas, né? Isso, por exemplo, assim, né? Se a gente considerar pegar o nosso caso aqui, por exemplo, do H Plus presencial, tá? O H Plus Medicina. Ele trabalha num modelo híbrido, certo? O aluno ele tem autonomia, tem ali as aulas, tem as aulas presenciais, etc. Mas essa mesma aula está sendo gravada, está sendo transmitida. Você tem as aulas gravadas que ficam disponíveis na plataforma. Então você tem ali já um modelo híbrido, ou se você preferir, como que blended learning, né? Ensino híbrido em inglês, lá o pessoal. Chique. Não é? Aí, ó, você viu? Estudei, ó, estudei. Mas você tem várias estratégias, vários modelos. É que não tem um único modelo híbrido, tá? Tem várias técnicas, tá? Sim, sim. E, por exemplo, enriquecimento por tecnologia é um caminho. Então, por exemplo, você, igual a gente faz no presencial, a gente oferecer, ou mesmo no ao vivo, pega o nosso curso online, né? É que já é online, então, né? Mas assim, se você pega nosso presencial, a gente enriquece ele com tecnologia. Então, a gente tem aulas gravadas, aulas a mais, aulas transmitidas. Então, isso vai dando mais liberdade para o aluno, que aí ele consegue ir encaixando de acordo com a necessidade dele. Putz, essa semana eu tô doente, não consegui, sei lá, tive dor de barriga, não fui pro cursinho hoje, segunda-feira, até lembrei de um amigo meu. E aí o que acontece? Eu consigo assistir a aula online, Sim. beleza? Ou, por exemplo, assim, essa matéria aqui eu tenho muita dificuldade, eu vou assistir antes ali a aula para depois assistir a aula presencial. Ou no final do ano, agora, putz, tem uma matéria lá do início do ano que eu tenho dificuldade, deixa eu rever aquela aula, né? Então, a gente acaba tendo mais flexibilidade. O aluno ele tem essa flexibilidade, onde ele consegue mesclar o mundo online e o mundo virtual, né? E isso acaba sendo mais interessante, como você falou, acaba pegando o bom dos dois lados, vai. Sim, porque
Tem a parte da flexibilidade, mas também tem algumas coisinhas que os alunos gostam de, sei lá, pode ser, pode ter a ver com o professor, né? Que de vez em quando acontece, é normal. O, tem um aluno ou outro que não gosta da aula de determinado professor, ou se não, a pessoa quer gastar menos tempo, Sim. aí o que ela vai fazer? Acelerar. Ela vai acelerar o vídeo, eu sei que vocês fazem isso. Mas assim, eu acho que em relação aos pontos, não vou falar pontos negativos, né? Mas em relação a essas dificuldades, em relação ao cursinho online. Ó, pra mim, não sei se você concorda, tá? Eu sempre, às vezes eu vou conversar com as pessoas e eu até falo, olha, eu gosto dessa parte, ajudei a estruturar nosso curso online, etc. Mas se a gente for olhar qual que é a diferença entre um online e o presencial, pra mim o que é mais marcante é o seguinte: estudar online, estudar sozinho, você tá lá no que seja no seu quarto ou no seu escritório, na sua biblioteca, mas você olha para o lado, parede. Você olha para o outro lado, parede. E num curso presencial, mesmo assim que a pessoa não interagisse, mesmo que ela não falasse com ninguém, tá? Ela pelo menos ela tá vendo outras pessoas, né? Tem essa coisa de sair de casa, ela vai andar, etc, né? Mas assim, ela tá vendo outras e tá convivendo com outras pessoas que passam pelos mesmos problemas, têm as mesmas dificuldades. Então, mesmo que essa pessoa não interaja, só de ver, só de estar junto, né? Eu acho que acaba já nessa questão de saúde mental, controle de ansiedade, etc., acaba já sendo um ponto positivo. E é claro, né? Tipo, as pessoas acabam se ajudando. Sim, Pelo menos sim. assim, pelo menos na nossa realidade, né? Que a gente brinca muito aqui que os alunos eles não são inimigos, né? Eles podem estar concorrendo, óbvio, é um concurso público, as vagas estão ali, né? Óbvio que as pessoas estão concorrendo pelas mesmas vagas, mas como eles são pessoas ali que estão passando pelas mesmas dores, os mesmos problemas, eles acabam tendo um sentimento mais de empatia, de união, então um ajuda o outro. Então, isso também é uma coisa que a gente ajuda eles a desenvolver aqui também. Então, a gente não faz o contra, a gente não joga contra isso, pelo contrário, a gente incentiva isso, né? Então, acho que para mim é a grande diferença, né? Entre o presencial e o online. Não, nossa, realmente esse contato social, né? Ver outras pessoas acaba sendo importante, né? Porque, como, né? Eu sou do online e tudo mais, um negócio que eu sempre sugiro pra eles é sair de casa, sempre que você puder. Sim. Tem, sei lá, vai fazer uma academia, vai fazer alguma outra Ver atividade, pessoas, né? ver pessoas. Ver pessoas vai fazer muita diferença pra você. Sim. É que assim, a ideia do cursinho é que você vai ver pessoas com o mesmo problema. É claro que pelo menos se não dá, se não, no curso online, se você não vai conseguir reunir as pessoas, marcar lá. Se bem que os alunos acabam fazendo grupinho no WhatsApp, como que é aquele outro lá? O Discord. No Discord, etc. Eles acabam fazendo grupinho de estudo ali, pelo menos ter uma interação. Um ou outro consegue, né? Tem gente que consegue combinar, se encontrar numa biblioteca municipal, num Sesc da vida, alguma coisa assim, e aí acaba sendo mais interessante até para, como eu falei, essa questão de mais de saúde mental para poder acompanhar ali ao longo do ano, né? Assim, ó, não vou querer ficar puxando sardinha pra gente, mas aqui, assim, tem umas coisas que eu acho muito, muito legais. Que uma dessas coisas é o nosso simulado presencial, né? O pessoal que faz o nosso cursinho online, eles têm a opção, se eles quiserem, se eles puderem, de vir fazer os simulados presencialmente. E isso traz uma experiência muito boa para os alunos do curso online. Eles acabam até ficando na unidade, né? No sábado. Exato. Tem alguns que ficam, mas também tem outras pessoas que aproveitam, que tá juntando esse pessoal, assim, do que tá fazendo o cursinho, e aí, putz, ai, nossa, você é aquela pessoa do grupo, ai, vamos se encontrar, vamos sair, vamos dar uma passeada. Então, Sim. assim, também é outra parte, assim, do social, que, meu, também acaba sendo muito importante. E aí, de novo, é um negócio que eu acho muito legal. Sim. Que é uma ferramenta que a gente oferece, que é só o simulado, mas aí os alunos catam, acabam aproveitando. Eu achei isso muito legal. Não, sim, o simulado, a revisão no final do ano também, né? Exato. E aí, ainda mais nesse momento, que é um momento
de revisão final, que as pessoas estão assim, estão com os nervos Os mais... a flor da Isso. pele. E aí acaba sendo bem legal para... Porque, vamos ser sinceros, né? Chega na hora da revisão, às vezes o aluno, ele já sabe. Ele precisa ouvir mais que ele sabe para ele se acalmar. É um momento mais de acalmar o aluno, que teve já uma preparação boa ali durante o ano, do que ensinar alguma coisa que ele ainda não É, sabe, para trazer uma segurança para né? ele. Então, esse momento do online, quando o aluno ele pode vir aqui na unidade presencial, acho que ajuda muito eles. Ajuda muito. É verdade. É uma outra coisa que eu sempre falo para os meus alunos. Tem opção de vir presencial? Venha. Venha. Porque assim, você vai passar o ano inteiro enfurnado dentro desse quarto. Exato. E, meu, sair de casa Nossa, vai fazer muita diferença. Vai ser bom para você. Sim, sim, com certeza. E ainda, por exemplo, quando a gente olha os pontos contra, a favor, né? Contra aqui, por exemplo, pegar ponto contra o curso online. O grande problema dos alunos é em relação a manter a rotina, né? Que, óbvio, no presencial, o aluno ele segue uma rotina por... Não por osmose, mas tipo assim, ele vai seguindo, né? Porque Sim, você não é precisa por pensar. inércia, melhor, Não, né? É inércia, é por Ó, o inércia. professor de física aí. Beleza? Por inércia, ele vai seguindo uma rotina ali, né? E já no curso online, que ele tem essa flexibilidade, fica mais... Assim, às vezes, muitas opções é ruim, né? Então a pessoa Uhum. não sabe o que ela vai fazer, ela não sabe o que ela vai escolher, né? E aí tem que pensar, putz, hoje eu vou fazer isso ou fazer aquilo. Então, se no curso online ela está fazendo e ela não tem uma certa disciplina, ou, por exemplo, não é igual como a gente faz, né? Que você tá lá junto com o Linus fazendo mentoria, orientando os estudos, etc. Então, se não tem alguém ali para orientar, para cobrar, às vezes a pessoa acaba se desviando. Então, acho que o grande problema seria essa questão de manter essa rotina. Não, sim. Muita gente que chega pra gente tem essa dificuldade de manter essa rotina, ou de seguir essa rotina, ou de montar essa rotina. É uma coisa que muita gente também sentiu falta, talvez em outros cursinhos online, ou até mesmo de forma presencial. Mas, assim, o trabalho que a gente faz é um trabalho muito importante. Por quê? Porque a gente consegue orientar esses alunos a ter mais disciplina, a gente ajuda esses alunos a montar um cronograma. Para os alunos que só assistem aulas gravadas, por exemplo, eu acho que fica mais difícil, porque a flexibilidade é maior ainda. Para o pessoal que acompanha as aulas ao vivo, fica um pouco mais fácil, mas essa dificuldade de seguir, ou de se criar uma rotina, porque é flexível demais, né? Que a gente deu um ponto que a gente levantou no começo do episódio. E só um Foi assim, comentário. é um ponto forte e é um ponto fraco, né? E isso para uma geração do Reels e do TikTok, aonde é mais fácil de dispersar, né? Exato. Então ainda é pior ainda nesse sentido para eles também, né? De não ter uma rotina necessariamente, assim, ou pelo menos um direcionamento, e aí é muito mais fácil para eles acabar se perdendo totalmente, né? E o lance da mentoria também é importante não só para dar esse auxílio, para organizar os estudos e tudo mais. Mas, assim, tem muita gente que eu atendo que eles precisam sentir uma certa segurança nas decisões que eles tomam. Porque, assim, tem aluno que chega para mim e fala assim: olha, Ota, eu vou fazer isso, 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 eu organizei dessa maneira, assim, assim, assado, eu vou fazer assim, assim e assim. E eu falo assim: meu, tá maravilhoso, tá perfeito. E aí dá pra ver que a pessoa já dá uma relaxada e ela fica: nossa, que bom que você me falou isso, porque eu tava com medo de fazer alguma coisa errada. Então, assim, o papel da mentoria também acaba sendo muito importante para trazer essa segurança, porque o aluno precisa, sabe? Para ele saber se ele tá tomando a decisão certa, se dá para ajeitar alguma coisinha. Para ter uma confirmação ali, né? Nossa, faz muita diferença para eles. Então, assim, eu acho que realmente um dos jeitos ali para poder contornar esse excesso de flexibilidade que às vezes tem, a mentoria, eu concordo que ela entra ali de uma forma assim, acaba solucionando esse problema, Boa né? parte, assim, vai dos contras, né?
começa a estabelecer meta. Óbvio que ali, de vez em quando, você e o Linus ali vão acabar puxando a orelha de alguém, dando alguma dica, né? Não é bate-papo apenas, né? Tipo, Sim, sim. acaba tendo meta, a pessoa tem que cumprir. Ela também, querendo ou não, óbvio que vocês não vão bater em ninguém, não é professor, vai dar, imagina, né? 50, não é reguado e ninguém nem daria, porque é online, né? Mas assim, a pessoa ela se sente obrigada a mostrar que ela tá fazendo. Então, assim, mesmo que de uma forma sutil, sem exigência, não é tipo assim, não é uma cobrança exagerada, pelo contrário, é uma conversa tal, mas pelo fato dela ter que mostrar que ela tá fazendo as atividades, está dando resultado, etc., ela já tem uma certa cobrança nisso. Então, isso ajuda ela a ter uma disciplina, né? Uhum, Para não ficar solto demais. uhum. É um negócio que eu sempre falo pros alunos. Eu falo assim, eu consigo ver tudo que vocês fazem. Eu consigo ver tudo que você faz. Sim. Então, assim, eu vou lá, abro o perfil do aluno, dou uma olhada em algumas coisas, eu falo, ó, você esqueceu de fazer isso, faltou isso aqui, ai, putz, o que que aconteceu? Que também, a gente fica preocupado com os alunos. Então, Sim. assim, pô, o que que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Você acha que precisa de algum ajuste? Meu, vamos mudar isso aqui. A gente consegue correr atrás, pode ficar tranquilo. Sim, sim. Porque aquela coisa, o problema sempre são os extremos, né? 8 e 80. Então, se deixa muito solto, você é muito rígido. Mas como chega, eu acho que nesse meio do caminho, que a pessoa ela sabe que ela tem essa flexibilidade, mas ela sabe que tem alguém ali olhando o que ela tá fazendo, vai bater um papo, etc. Ela se sente mais obrigada a fazer, né? Uhum. Bem, eu acho que daqui a pouco a gente já tá dando tempo, né? Vamos só comentar mais algumas coisinhas aí pra finalizar. É, parando um pouco de puxar a nossa sardinha aqui, vamos falar sobre o futuro, tá? O que que você acha Beleza? que é a tendência em relação a todo esse ambiente online aí pra gente? Olha, tendências do online. Primeiro que é assim, vai. Já a inteligência artificial já entrou na nossa vida, mesmo que tá engatinhando, ainda tem uma série de erros, às vezes acontece, mas hoje em dia é muito normal o aluno estudar com IA já, Nossa, você levantou um ponto muito legal. beleza? Nossa. Por exemplo, a gente já está colocando na plataforma isso, acho que talvez ano que vem já vai estar. Na plataforma já tem algumas coisinhas de IA. A nossa, já tem ali resoluções de questões feitas por IA, etc. Mas cada vez mais vai ser uma realidade. Então, por exemplo, resumo de vídeo por IA, que já existe, a gente vai ter na plataforma, resumo de documento, né? Então, isso, vai ter um material lá, o caderno aula, então vai ser possível ter um resuminho por IA. Então, essa é uma tendência que eu enxergo que já está mais próxima de acontecer, né? Mas fala, o que você queria falar de IA? Não, é que assim, tem uns recursos, né, que a gente vai sugerindo para o aluno usar e etc. E uma coisa que é muito importante é o caderno de erros, né? Então você vai lá, você errou uma questão, meu, vai lá, faz a anotação do que você errou, do porquê você errou, é, pô, escreve o que seria o conceito-chave, assim, que faria você acertar essa questão, o que que faltou, né? E ter contato com isso sempre. Só que assim, tem gente que tem muita dificuldade de produzir um caderno de erros, né? Porque, meu, precisa estar lá sempre, é um negócio que é bom sempre estar com você. E tem gente que faz assim, que, que já falou pra mim, e não foi muito mais de uma pessoa, já pra mim e fala assim, pronto, como tá o caderno de erros? A pessoa fala, eu vou lá, vejo o que eu errei na questão, refaço, eu entendo que eu vou lá, entendo que eu procuro entender o que eu errei, e aí eu vou passar pro caderno de erros. Aí eu jogo na inteligência artificial para ela criar um resuminho assim de 2 linhas para mim. Pô, sensacional. Isso vai ser, e cada vez vai ser mais integrado isso, Não, né? com certeza, com certeza. Uma outra coisa que aí eu acho que já está acontecendo, né? A gente é um exemplo vivo disso, mas, por exemplo, assim, se a gente comparar os cursos online que existem ou que existiam, de pegar lá de 2010 para frente, era muito oba-oba, né? Então tem muito curso que, assim,
ele tem muito oba-oba, coisa assim, e assim, menos conteúdo. Então, uma coisa que eu acho é que para o mercado é que acaba. E, obviamente, isso intensificou pós-pandemia. Digamos assim, a gente quer um curso mais robusto, mais conteudista, e o vestibular, né? O próprio Enem ficou mais assim, né? Então, assim, é uma tendência que eu acho que vai acabar acontecendo para o curso online, tá? Então, não é mais aquele oba-oba, né? Glu, 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 como diria o Sérgio Malandro. Os mais jovens vão pesquisar no Google para saber quem que é Sérgio Malandro, Você só tá usando referência antiga, meu Deus. né? É... Mas aí o que acontece? Acho que não vai ter mais, assim, cada vez menos vai ter espaço para isso, porque mesmo quem migrou, quem gostou do curso online, ele também quer conteúdo, ele não quer mais oba-oba. Eu brinquei aquela hora, tem essa questão que é uma geração que obviamente se acostumou mais com vídeos curtos, é uma geração que minha professora, quando estava na escola, minha professora falava que a nossa geração, né, era uma geração que tinha que ter, sei lá, 10 minutos de aula e 2, 3 minutos de intervalo, que era o comercial da TV, né? A gente não conseguia prestar atenção mais do que isso. Agora já é uma geração que um vídeo de, sei lá, 5 minutos é um vídeo longo já, né? Então, assim, também tem um pouco disso também. Mas, ao mesmo tempo, eles perceberam que, ó, não adianta ir pro... né, não é só o oba-oba, não é só ali no curso, não, eles querem conteúdo também. Isso eu acho que é um movimento que cada vez mais vai acontecer aqui para os cursos online também. Não, maravilha. Eu acho que, bem, só para recapitular as coisas, né? Vamos um pouco sobre os prós e contras, falamos sobre algumas coisas como dar a volta por cima desses contras, certo? Uhum. Falamos um pouco sobre o que é fazer no presencial, o online, o híbrido, né? Falamos um pouco das nossas mentorias, sobre como a gente trabalha com os nossos alunos. Falamos sobre o futuro aí do curso, dos Bola de cursinhos cristal aqui. online. Nossa! Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Olha, Ota, eu acho que assim, uma coisa que vale até mais para o presencial do que para o online. Eu acho que você vai concordar com isso aqui também. O que acontece? Se a gente comparar os cursos antes da pandemia e pós da pandemia, curso presencial, você ia dar aula, você saía com um monte de bilhetinho, né? Os alunos gostavam de passar bilhetinho. Então o professor saía assim, com 20 bilhetinhos de cada aula, né? E hoje em dia é cada vez menos. Parece que o aluno ele teve ali, ficou 2, 3 anos ali, pandemia em casa, se protegeu atrás de uma tela de um computador, de um celular, o que for, e ele interage menos com a aula. No online ele se sente um pouco mais seguro. Às vezes ali que ele tá ninguém tá vendo quem é ele se sente mais seguro, mais confortável de fazer uma pergunta, Ele tá se sentindo menos exposto, menos né? exposto para vão me julgar pela minha pergunta. E assim, uma coisa que eu acho que assim, acho não, tenho certeza que acaba enriquecendo qualquer aula é justamente essa interação professor-aluno, né? Tanto é que a gente busca isso no nosso curso ao vivo, a gente tem essa interação aluno-professor ali ao vivo justamente para isso. Mas assim, eu vejo que assim, pós-pandemia, isso é uma coisa acho que talvez os alunos, eles podem até perceber como que, não sei se eles conseguem talvez perceber como que eles mudaram, né? Tipo, deles interagirem menos nas aulas, né? E isso é uma coisa que eu acho que faz falta ali para as aulas, seja qualquer matéria, não só a física, mas a química, a redação, a atualidades, a aula ela fica mais interativa, né? E fica mais rica para o aluno. Caramba, não, você me deixou pensativo mesmo, Isso dá um outro porque. assunto. Não, porque isso é real, é totalmente real. Eu acho que o pessoal, eles ficaram desacostumados, Teve, talvez. teve uma menina. Eles não sabem mais como interagir também com o Mas é professor, a não sei. realidade. Mas é uma coisa, talvez assim, a geração pandemia também tem um pouco disso. Teve uma aluna que aqui na Paraíso, uma vez, ela até foi perguntaram para ela, né, por que que ela estava assistindo a aula pelo computador, eu acho, se eu não me engano, do que estava ali na aula. E ela falou que ela se sentia mais confortável
tá assistindo a aula na tela do que tá assistindo ali presencialmente, né? Então, mas aí que tá, a pessoa deixa de aproveitar recursos que tá disponível ali para ela, né? Sim. Ah, pode ser aquela aula em específico também, né? Bem, existem N motivos, né? Vamos ver. O pessoal pode colocar no chat aí, né? Nos comentários. Depois, sempre dá uma olhadinha, né, Ota? Sim, sim. O que eles acham em relação ao presencial, em relação ao online, as diferenças, o que eles gostam mais. Exato. Ah, gente, também não se esqueçam de curtir, compartilhar esses vídeos com os amiguinhos, tá? Não deixem de se inscrever no canal. E eu acho que a gente fica por hoje, por aqui hoje, certo? Beleza, Ota. Obrigado pelo convite, viu? Beijos, pessoal. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.